Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Essa é uma lembrança importante para esse povo que agora retorna após o exílio, na esperança de reconstruírem suas vidas, de reconstruírem suas casas, de reconstruírem os muros da cidade, de reconstruírem o templo, mas acima de tudo, na esperança de reconstruírem o seu relacionamento, suas vidas com Deus. Porque esse povo, a essa altura, já entendeu, está consciente de que foi a sua infidelidade, o seu pecado diante do Senhor, o fato de terem se esquecido de Deus, que os colocou diante daquela situação, que os levou ao exílio. Mas agora, quando retornam, se lembram, trazem à memória esses episódios que reforçam a bondade, o amor e o fato de que a bondade de Deus e o amor de Deus duram para sempre. Por isso, podem retornar, na esperança de que o Senhor os receberá novamente. E é isso que nós encontramos nessa leitura de hoje. Hoje, nosso texto nos levou do capítulo 5 até o capítulo 7. E nós temos muitas menções, muitas ênfases nesse amor, nessa bondade de Deus, muitos pedidos de que o Senhor ouça as súplicas, de que perdoe os seus pecados. E essa é uma lembrança importante nesse processo de reconstrução. No capítulo 5, nós temos, após a construção do templo, então temos a arca sendo trazida para dentro do templo do Senhor. Salomão concluiu a obra e trouxe todos os presentes de Davi para a casa do tesouro e organiza também o transporte da arca que foi levada então para dentro do templo agora construído. Os sacerdotes transportaram a arca para o santuário interior do templo, todos os sacerdotes, os levitas estavam ali adorando, louvando ao Senhor, e nesse momento de adoração, de louvor ao Senhor, nós temos os levitas levantando suas vozes, tocando seus instrumentos e declarando: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. O capítulo 5 termina com uma densa nuvem que enche o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes já não podiam dar continuidade nos serviços ali, porque a presença gloriosa do Senhor encheu o templo de Deus. No capítulo 6, nós temos a sequência em que Salomão louva ao Senhor. Louva ao Senhor porque ele cumpriu o que prometeu a seu pai. Salomão diz: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que cumpriu o que prometeu a meu pai Davi. Pois lhe disse: Desde o dia que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel como lugar onde deveria ser construído um templo em honra ao meu nome. Também não escolhi um líder para meu povo de Israel. Agora, porém, escolhi Jerusalém como lugar para o meu nome, para que o meu nome seja honrado, e escolhi Davi para reinar sobre o meu povo Israel. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Agora eles estão ali diante do templo construído, a promessa do Senhor se cumpriu. E Salomão destaca essa fidelidade de Deus no cumprimento de todas as promessas que havia feito ao seu pai anteriormente. Na sequência do capítulo, nós temos a oração de dedicação de Salomão, dedicando o templo ao Senhor. E mais uma vez ele vai dizer: Não há Deus como tu, em cima, nos céus, nem embaixo na terra. Tu guardas a tua aliança e mostras amor leal àqueles que andam diante de ti de todo o coração. Não há Deus como o Senhor, que seja fiel em todo o tempo, que seja fiel à sua aliança como o Senhor. O Senhor fez uma promessa da sua própria boca e hoje cumpriste com as tuas próprias mãos. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele é bom e o seu amor, a sua fidelidade duram para sempre. Por isso Salomão clama ao Senhor: Agora, Senhor, cumpre a outra promessa que o Senhor fez a Davi, meu pai, quando lhe disse: se seus descendentes viverem como devem e seguirem fielmente a minha lei, como você fez, sempre haverá um deles no trono de Israel. E aqui essas lembranças são importantes porque vão lembrando o povo de que, de fato, as consequências que eles enfrentaram foi por causa da sua infidelidade, mas também vão sendo lembrados de que, se eles forem fiéis ao Senhor, certamente o Senhor estará com eles e permanecerá fiel à aliança que estabeleceu. Salomão faz várias súplicas ao longo dessa oração, dizendo: Ouve as súplicas do seu servo e perdoa-nos. Ele diz isso no versículo 21, no versículo 23, no versículo 24. Aliás, no versículo 25, no versículo 27, no versículo 30, no versículo 33, no versículo 35, ele vai repetir essa expressão: Ouve, Senhor, ouve dos céus, ouve e atende o nosso clamor, ouve e perdoa os nossos pecados. E ele cita várias hipóteses: se pecarmos nisso, se falharmos naquilo,
ouve as nossas orações, ouve o nosso clamor e perdoa as nossas falhas. E como é importante para esse povo que retorna para reconstruir, saberem, se lembrarem de que o Senhor ouve as suas orações e de que Ele perdoa aqueles que se arrependem de todo o coração. E é isso que nós vamos encontrar no capítulo 7, nesse episódio da dedicação do templo, onde mais uma vez a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. O Senhor aceita, recebe o templo que a ele foi construído e todo o povo se prostra com o rosto no chão e eles adoram ao Senhor dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Eles foram, depois de dias de festa, eles voltam para casa, alegres, exultantes, porque o Senhor tinha mostrado toda a sua bondade a Davi, a Salomão e ao seu povo de Israel. O capítulo 7 termina com um texto que, inclusive, nós já destacamos quando fizemos a leitura no livro anterior, em que o Senhor alerta esse povo: olha, se vocês se afastarem de mim, se vocês se esquecerem de mim, certamente eu rejeitarei esse templo, a cidade será destruída. Mas ele também faz um alerta: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar e buscar minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, restaurarei a sua terra, e olharei e ouvirei atentamente cada oração feita nesse lugar. Como é importante, nesse retorno, se lembrar de que o arrependimento está acessível, de que a bondade de Deus e o seu amor duram para sempre e que sim, eles podem se arrepender, voltarem dos seus maus caminhos e o Senhor os receberá. E é esse o destaque que eu faço também para você hoje. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Talvez hoje você se veja numa situação de afastamento de Deus, na dúvida se ele o receberá de volta, se ainda existe uma possibilidade de restauração, de reconciliação. Certamente há, porque a bondade e o amor do Senhor duram para sempre, e todo aquele que se arrepende dos seus maus caminhos, que se volta ao Senhor, é recebido pelo Pai novamente. Volte-se para o Senhor, lembremos sempre do seu amor, da sua fidelidade, da sua bondade, porque elas duram para sempre e sempre haverá nele espaço para arrependimento e para reconstrução. Deus abençoe sua vida, a sua família. Você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.